Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Universo Marvel Mutante Ômega, a caçada começa. Parte 38. Capítulo 517. Um raio de luz carmesim profunda, e a enorme fera desapareceu no nada. Pika e seus 3 companheiros olhavam fixamente para a cena, tomados pelo choque e pelo medo. Então ele não ficou paralisado de medo? Ele simplesmente não se importava? Ele não se importava nem um pouco com aquele monstro aterrorizante? E o resultado foi... Como ele fez isso? Com apenas um aceno de mão, o monstro poderia ser apagado? Que tipo de poder era esse? Eles juraram aos deuses em que acreditavam que nunca tinham visto nada parecido antes. Naquele momento, Sid, que havia pousado no chão, olhou casualmente na direção deles antes de decolar novamente. No instante seguinte, ele disparou para o céu e desapareceu. Não demorou muito para que uma série de exclamações surgissem de baixo. Ele também pode voar. Ele é um deus? Será que acabamos de testemunhar um deus? Oh meu Deus! Ouvindo os murmúrios de admiração e descrença vindos de baixo, Sid não lhes deu atenção e simplesmente continuou voando para longe. Enquanto voava em ritmo constante, ele observava a paisagem abaixo. Ele viu uma grande variedade de plantas e animais, mas o que mais o intrigou foi a variedade de vida inteligente. Além de seres humanoides, este reino ostentava uma diversidade surpreendente de criaturas inteligentes, algumas até tinham cabeças parecidas com couve-flor. Claro, sua jornada não foi isenta de interrupções. Diversas feras destemidas o atacavam repetidamente. Sid simplesmente acenava com a mão a cada vez, e a magia do caos carmesim os vaporizava instantaneamente. Para evitar mais aborrecimentos, ele parou de suprimir sua presença divina. No momento seguinte, a aura que ele estava selando vazou de seu corpo. Uma essência misteriosa e sobrenatural irradiava dele. Ao mesmo tempo, uma estranha pressão emanou de fora, uma força tão profunda que até os monstros podiam senti-la. Ao redor, criaturas instintivamente sentiam que uma forma de vida muito superior havia aparecido. Essa entidade estava naturalmente acima deles, enquanto eles, em comparação, não passavam de insetos sob seus pés. Meros vassalos deveriam se ajoelhar diante dele. Um por um, gritos assustadores encheram o ar. Os animais caíam no chão, tremendo violentamente, incapazes de levantar a cabeça. Do céu, Sid observou a submissão deles com total indiferença. Isso era esperado. Esqueça Orochi, até mesmo a presença divina de Baldur foi suficiente para fazer criaturas comuns se ajoelharem de medo. A única razão pela qual ele geralmente suprimia essa aura era porque ela era muito chamativa. Mas não eram apenas os animais. Até mesmo seres inteligentes eram afetados por sua aura divina. Enquanto ele sobrevoava um assentamento, vários moradores que por acaso o viam sentiram uma reverência incontrolável. Uma sensação de insignificância avassaladora tomou conta deles, e alguns até tiveram vontade de se ajoelhar. Sid os ignorou e continuou a admirar o cenário bizarro deste reino. Enquanto isso, um rumor surpreendente começou a se espalhar rapidamente. Você ouviu? Um deus desceu no deserto. Um deus? Você deve estar brincando. De onde viria um deus? É verdade. Muitos que o viram de longe acreditam que ele é divino. O que? As discussões encheram os assentamentos. À medida que o boato se espalhava, ele finalmente chegou aos ouvidos de Janet Van Dyne, a Vespa original, que ficou presa no reino quântico por anos. Ei, o que você está fazendo? Um homem de meia-idade que morava perto observou confuso Janet arrumar seus pertences às pressas, como se estivesse se preparando para uma viagem. Com seus cabelos prateados e a aparência de alguém na casa dos 40 ou 50 anos, Janet respondeu, estou indo para o lugar onde esse deus supostamente apareceu. Talvez, só talvez, eu consiga encontrar um caminho para casa lá. O homem hesitou e então perguntou, incrédulo, você realmente acredita nos rumores sobre a aparição de um deus? Preciso verificar por mim mesma. Janet forçou um sorriso amargo. Se não fizer isso, posso perder minha única chance de voltar para casa. Vendo sua determinação, o homem decidiu não discutir e, em vez disso, ofereceu seu apoio. Com tudo pronto, Janet partiu imediatamente em direção ao local comentado. Ela não era a única. Quando ela chegou perto do suposto local, ela encontrou uma multidão crescente. Alguns vieram maravilhados, ansiosos para testemunhar um deus com seus próprios olhos. Outros, no entanto, tinham intenções muito mais sombrias. Indivíduos gananciosos espreitavam entre eles, esperando matar o chamado deus e roubar seu poder. Janet franziu a testa ao observar um grupo próximo sussurrando entre si, com armas nas mãos. Chefe, vamos mesmo fazer isso? Isso é coisa de Deus, perguntou um dos subordinados, nervoso. O líder zombou. Mesmo que ele seja um deus, e daí? Deuses também podem morrer. Você não quer poder divino? Se o matarmos, poderemos reivindicar seu poder para nós. No mínimo, podemos extrair algo dele. A ganância do líder era palpável. E quanto a como eles extrairiam poder, bem, isso era óbvio. Eles pretendiam matá-lo e consumi-lo. Janet franziu ainda mais a testa. Idiotas. E não foi só esse grupo. Enquanto observava os arredores, ela percebeu que vários outros tinham a mesma ideia tola. Idiotas. Eles realmente achavam que alguém reconhecido como Deus por tantas pessoas seria fácil de lidar? Naquele momento, um grito distante soou. Depressa. O deus apareceu naquela direção. Instantaneamente, uma onda de pessoas avançou em direção à fonte da comoção, incluindo Janet. Não demorou muito para que todos o avistassem.
Flutuando sem esforço a mais de 10 metros acima do solo, vestido de branco, ele observava silenciosamente os arredores. No momento em que puseram os olhos nele, ficaram sem fôlego. Uma pressão sufocante encheu o ar, e eles finalmente entenderam por que tantos o chamavam de Deus. Até Janete, que inicialmente estava cética, ficou completamente chocada. Na verdade, ela não acreditava na existência de um Deus ali, mas o desespero e a saudade de casa a levaram a investigar. Afinal, ela era uma mulher culta da civilização moderna, não uma tola ignorante que acreditava em seres divinos. E ainda assim, nesse momento, enquanto olhava para a figura flutuando no céu, ela sentiu algo. Uma sensação que ela não conseguia explicar. Uma presença avassaladora. Como se aquele diante dela fosse realmente um Deus. Por que me sinto assim? Janete sussurrou, incrédula. Não é de se admirar que tantas pessoas o achem divino. Se até ela, alguém que se orgulhava de sua racionalidade, foi afetada, então os outros não tiveram chance. Instantaneamente, uma grande parte daqueles que vieram com más intenções empalideceram. Os supostos matadores de deuses? Eles tremeram, seus rostos ficaram sem cor. Alguns até tremiam incontrolavelmente. Capítulo 518. Embora a maioria da multidão tivesse abandonado a ideia de matar um deus, até mesmo temendo cogitar a ideia, ainda havia alguns tolos imprudentes entre eles. O líder corpulento, cuja conversa havia sido ouvida por Janete Vandini mais cedo, cerrou os punhos, forçando-se a reprimir o medo enquanto gritava: ataquem-no! Atirem nele do céu! No momento em que suas palavras foram ditas, toda a área ficou em um silêncio atordoado. Todos os seres inteligentes ao redor olhavam para o homem como se ele fosse uma espécie bizarra que nunca haviam encontrado antes. Até mesmo seus subordinados o olhavam de forma estranha, com rostos revelando medo e descrença. Chefe, talvez devêssemos deixar isso para lá. Isso é um deus, murmurou um deles, hesitante. Sim, deveríamos parar com isso. Ao ouvir a recusa, o líder bufou friamente. Covardes, vocês são todos inúteis. Se você não fizer, eu farei. Com isso ele levantou sua arma, apontando-a para a figura vestida de branco flutuando no céu, rangendo os dentes enquanto se preparava para atirar. Todos que assistiam sentiram o coração apertar. Louco! Naquele momento, Sid estava admirando as paisagens estranhas do reino quântico, sem prestar atenção às formigas insignificantes que o observavam de baixo. Entretanto, no instante em que o tolo levantou sua arma, ele sentiu isso imediatamente. Ele suspirou internamente, sentindo-se sem palavras. Virando a cabeça ligeiramente, ele lançou um breve olhar para o homem. Antes que o agressor pudesse puxar o gatilho, seu corpo passou por uma transformação horrível, dissolvendo-se em inúmeras bolhas brilhantes. Oh, que! Sentindo que algo estava terrivelmente errado, o homem instintivamente olhou para si mesmo. Então ele viu. Seu corpo não era mais sólido. Meu corpo. O que está acontecendo com meu corpo? Um lampejo de puro terror cruzou seu rosto quando ele percebeu o que estava acontecendo. Mas antes que ele pudesse implorar por misericórdia, sua forma se despedaçou como uma escultura frágil, dispersando-se em uma cascata de bolhas iridescentes. As bolhas flutuavam em direção ao céu, brilhando à luz do sol, uma visão hipnotizante e ao mesmo tempo assustadora. Com isso, Sid desviou o olhar e seu interesse retornou à paisagem ao redor. Ele já havia se esquecido do tolo insignificante. Mas aqueles que testemunharam o evento em primeira mão sentiram um arrepio avassalador percorrer a espinha. Os que estavam perto da infeliz alma ficaram paralisados de terror. Isto é, realmente um deus. Ele realmente é um deus. Inacreditável. Quase cometemos blasfêmia. Sons de pessoas ofegando, sussurrando de medo e tremendo de espanto se espalharam pela multidão. O que mais poderia explicar tal habilidade? Somente um deus poderia transformar uma pessoa em nada além de bolhas com um simples olhar. Até Janete Vandini, a Vespa original, ficou profundamente abalada. Um deus. Isso é realmente um deus? O reino quântico tem um deus? Ela murmurou as palavras para si mesma, sentindo como se sua compreensão do mundo tivesse sido destruída mais uma vez. Antes, ela tinha algumas dúvidas se esse ser era realmente divino. Mas depois do que ela tinha acabado de testemunhar, não havia mais espaço para incertezas. 10 contra 1. Ele realmente é um deus. À medida que a compreensão se instalava, um desejo desesperado brilhou nos olhos de Janete. Ela ficou presa ali por tantos anos, buscando incansavelmente um caminho para casa, apenas para falhar, uma e outra vez. Naquele momento, ela sentia mais falta da família do que de qualquer coisa. Ela só queria voltar para eles. E agora ela viu uma chance, um vislumbre de esperança. Sem hesitar, ela saiu do meio da multidão, erguendo a voz em um apelo. Divino no céu, eu imploro, ajude-me. Suas palavras desesperadas causaram comoção entre os espectadores presentes. Muitos se voltaram para ela com total descrença. Ela é louca? Ela não teme irritar o Deus e ser destruída como aquele idiota? Tão ousado. Nesse momento, eles viram o Deus virar a cabeça e olhar diretamente para ela. O olhar de Sid brilhou com um traço de surpresa antes que ele a reconhecesse imediatamente. Ele também entendeu exatamente o que ela estava pedindo. No instante seguinte, para espanto de todos, inclusive de Janete, ele realmente falou. Vespa! Janete Vandini? Sua voz ecoou pelo ar, vasta e inefável, carregando um peso que parecia as próprias leis da existência. Essa é a voz de um deus? Indescritível.
Enquanto os nativos do reino quântico tremiam de admiração, Janete ficou ali completamente atordoada. Ele chamou meu nome? Ele sabia quem eu era desde o momento em que falou? Um Deus, sem dúvida. Isso está além da compreensão. Janete não acreditava que esse ser divino já a tivesse conhecido antes. No entanto, só de olhar para ela, ele descobriu tudo. Os deuses realmente possuíam onisciência? Ela não tinha certeza. Mas no momento seguinte, como se quisesse confirmar seus pensamentos, a figura divina falou novamente. Você deseja deixar o reino quântico e retornar ao mundo real? Janete congelou no lugar, seu choque atingindo novos patamares. Ele poderia realmente ser onisciente? Ele sabia exatamente o que ela queria, antes mesmo que ela dissesse uma palavra. Era insondável. Ao mesmo tempo, ela ficou profundamente abalada. Este Deus não apenas sabia sobre o reino quântico, ele também sabia sobre o mundo real. Com descrença na voz, ela murmurou, então você realmente é um Deus. Eu nem precisei dizer nada. Ela se recompôs, levantou a cabeça e falou com determinação inabalável. Sim, desejo deixar o reino quântico e retornar ao mundo real. Estou separado da minha família há muito tempo. Eles estão me esperando há tantos anos. Divino, eu imploro, por favor, me ajude. Hesitando apenas por um momento, Janete se ajoelhou e implorou sinceramente ao Deus que concedesse seu desejo. Claro, ela não tinha certeza absoluta de que ele conseguiria mandá-la de volta. Os nativos reunidos observavam com rostos cheios de reverência. Claro que ele é um Deus. Ele sabe de tudo. Acima deles. Sid estudou a vespa ajoelhada, um lampejo de pensamento passando por seus olhos. Depois de um momento de consideração, ele deu um leve aceno e disse, já que você deseja retornar, atenderei seu pedido. No momento em que suas palavras foram ditas, uma faísca dourada acendeu-se diante de Janete. As faíscas se expandiram rapidamente, formando um portal circular. Era um portal criado por transferência espacial, aprimorado com magia do caos. Este portal foi mais que suficiente para retornar Janete ao mundo real. E não só isso. No momento em que ela atravessou, seu corpo retornaria ao seu tamanho original, desfazendo os efeitos das partículas PIN. Enquanto você passar por este portão, você retornará à realidade. Ao ouvir a voz etérea e divina vinda de cima, Janete se virou para olhar o portal dourado à sua frente. Este é o caminho de volta? Ela sentiu uma sensação de descrença. Será que pode ser tão fácil assim? Esse é o poder de um Deus? Algo que parecia completamente impossível para ela. Ele resolveu o problema com um simples movimento de mão. Capítulo 519. Instintivamente, os olhos de Janete Vandine se fixaram no portal. O que mais a chocou foi que, através do portal circular, ela podia ver o mundo real, sua casa, bem na sua porta. A visão familiar a deixou em um estado de descrença e emoção avassaladora. Eu realmente vou para casa? Seu coração disparou de excitação e alívio. Cheia de gratidão, ela rapidamente voltou seu olhar para o céu e expressou sua gratidão. Acima dela, Sid, que estava cuidando do portal, percebeu a hesitação dela. Ele falou calmamente, continue. Sua voz, ressoando como uma verdade inegável, carregava autoridade divina. Janete curvou-se em gratidão mais uma vez antes de se levantar rapidamente e correr em direção ao portal com anéis dourados. Com o último olhar para o reino quântico, seus olhos se encheram de expectativa enquanto ela atravessou. No momento em que cruzou a soleira, ela respirou fundo, sentindo o ar da realidade encher seus pulmões. Incrível! Esse poder é realmente divino. Eu nunca pensei que deuses realmente existissem neste mundo. Instintivamente, ela se virou para olhar o portal. Mas diante de seus olhos, as faíscas douradas brilharam e diminuíram rapidamente, e em segundos, o portal desapareceu completamente. Naquele momento, um estrondo forte soou próximo, chamando a atenção de Janete. Ela se virou para a fonte do barulho e viu um homem de meia idade, com cabelos grisalhos, óculos e uma camisa branca, paralisado em choque, olhando para ela. O homem não era outro senão Hank Pym. Aparentemente, ao vê-la, ele ficou tão atordoado que perdeu o controle sobre o que estava segurando, fazendo com que se espatifasse no chão. Tão descuidado, suspirou Janete, com um toque de reprovação brincalhona em seu tom. Hank, ainda estupefato, murmurou. Devo estar tendo alucinações? Janete sorriu calorosamente. Sou eu. No momento em que suas palavras foram ditas, passos apressados ecoaram pelo espaço. No instante seguinte, Hank Pym correu e a puxou para um abraço apertado, suas emoções transbordando. Depois de um longo momento, quando o choque inicial passou, Hank finalmente se recompôs e fez a pergunta que estava queimando em sua mente. Como? Como você escapou do reino quântico? A expressão de Janete permaneceu calma enquanto ela respondia. Ah, isso? Eu conheci um Deus no reino quântico. Implorei a ele e ele me mandou de volta. Hank, que esperava alguma explicação científica complexa, congelou completamente. Sua mente ficou em branco por um segundo antes que ele respondesse. Um Deus? Parecia completamente absurdo. Um Deus? No reino quântico? Um Deus ajudou sua esposa? Seus olhos brilharam de descrença quando ele pressionou. Você pode descrever esse Deus? Ele estava flutuando no céu, vestindo uma capa branca. Janete imediatamente começou a explicar. Enquanto isso, de volta ao reino quântico. Depois de enviar Janete de volta ao mundo real, Sid casualmente cancelou a magia do portal. Olhando uma vez para as pessoas abaixo, ele então voou para longe. Entretanto, enquanto ele partia, as pessoas que ele havia deixado para trás estavam em alvoroço. Isso é o poder de um Deus?
Kug, por que não fui eu quem deu um passo à frente e implorou? Droga, se eu tivesse tido coragem antes. A mulher deu um passo ousado, e valeu a pena. Ela recebeu uma bênção divina. E se o Deus pôde conceder o desejo dela, certamente ele poderia conceder o deles também. Eles ficaram impressionados com seu poder, mas amargamente arrependidos por não terem aproveitado a oportunidade. A notícia da aparição do Deus e de sua capacidade de realizar desejos se espalhou rapidamente como fogo, deixando muitos atordoados. Não demorou muito para que hordas de pessoas começassem a se dirigir ao local, desesperadas para vislumbrar o ser divino ou implorar por seu favor. Infelizmente para eles, Sid já tinha visto o suficiente. Chega de turismo. Hora de deixar o reino quântico. Ele murmurou para si mesmo, despreocupado com o fluxo de pessoas. Quanto à variante de Kang, ele ainda não tinha visto e francamente não tinha interesse em procurá-lo. Não era da sua conta. Com esse pensamento ele agiu. Cancelando os efeitos das partículas Pi em seu corpo, ele ativou a transferência espacial. Sua figura tremeluziu, e no momento seguinte ele estava de volta ao mundo real. Seu traje de Homem-Formiga já estava guardado em seu anel espacial. Ao retornar, ele mal havia começado a pensar em seu próximo movimento quando de repente sentiu algo. Virando-se para o lado, ele viu Scott Lang olhando para ele em silêncio e atordoado. A expressão no rosto de Scott era de choque total. Originalmente, Scott havia planejado fugir da área. No entanto, pouco antes de sair, ele instintivamente se virou apenas para testemunhar a capa branca desaparecendo no ar após apertar um botão no traje do Homem-Formiga. Um verdadeiro desaparecimento. Naquele instante, Scott percebeu que algo estava errado e seus pés congelaram no lugar. Agora, vendo a capa branca reaparecer de repente, ele não pôde deixar de perguntar: "Você acabou de entrar no reino quântico?" Sid olhou para ele. A expressão de Scott ficou mais séria quando ele perguntou apressadamente: "Quão fundo você foi? O reino quântico é perigoso. Se você for muito fundo, talvez não consiga voltar." Sid finalmente respondeu: "As camadas mais profundas do reino quântico levam a outro mundo. Poderíamos chamá-lo de universo subatômico. É fascinante, você deveria dar uma olhada algum dia." Então, sem dar tempo para Scott processar aquelas palavras, Sid acrescentou: "Em vez de se preocupar comigo, você deveria dar uma olhada em Hank Pym." E com isso sua figura ficou borrada. Um estrondo sônico ecoou pelo ar enquanto ele subia ao céu e desaparecia. Scott ficou paralisado no lugar, com uma expressão atordoada no rosto. Um mundo, dentro do reino quântico mais profundo? Um universo subatômico? Isso é impossível. Sua descrença era evidente. E então, espera, o que aconteceu com o Hank? Seus olhos se arregalaram quando ele de repente se lembrou do que Manto Branco havia dito. Sem hesitar, ele se virou e correu em direção à casa. Não demorou muito para que ele chegasse ao seu destino. E ali diante dele estava uma mulher. No momento em que ele a reconheceu, seu rosto se encheu de choque total. Que diabos está acontecendo? Enquanto Hank explicava o que tinha acontecido, Scott lentamente juntava as peças da verdade. E quando ele ouviu sobre o Deus que ajudou Janet, uma compreensão o atingiu. Com a expressão sombria ele murmurou: "O Deus de quem você está falando pode ser o Manto Branco. Só ele poderia aparecer no reino quântico, e só ele poderia ser verdadeiramente um Deus." Capítulo 520. Manto Branco? Hank Pym ficou momentaneamente atordoado ao ouvir as palavras de Scott Lang. Enquanto isso, Janet Van Dyne, que nunca tinha ouvido falar daquele nome antes, pareceu completamente confusa. Manto Branco? Quem é esse? E o que ele tem a ver com o Deus que eu conheci? Ela franziu a testa, confusa. Scott e Hank trocaram olhares antes de começar a explicar tudo sobre o Manto Branco. À medida que a explicação se desenrolava, a expressão de Janet mudou de curiosidade para choque total. O Deus do reino quântico também era um Deus no mundo real? E seu poder era tão avassalador que ele era quase capaz de destruir a Terra? Isso foi simplesmente insano. Enquanto ela silenciosamente processava essa revelação. Em outro lugar, Sid já havia desaparecido da cena há muito tempo. Mal prestava atenção aos espectadores distantes ou aos dispositivos de gravação que registravam suas ações. Em vez disso, sua mente estava preocupada com outro assunto. Faltam apenas alguns anos para que o Celestial dentro da Terra esteja completamente formado. Devo lidar com o Celestial agora? Se não fosse controlado, quem saberia se o Celestial acabaria atravessando o planeta e emergindo? Na linha do tempo original, os Eternos impediram o surgimento. Mas agora, com todas as mudanças que ele causou, o futuro ainda poderia se desenrolar da mesma maneira? Sid duvidou. As inúmeras batalhas que a Terra enfrentou, as guerras, os eventos cataclísmicos, certamente, o adormecido Celestial foi perturbado inúmeras vezes. Só isso foi suficiente para alterar o curso da história. Se o Celestial não pudesse mais tolerar as perturbações e decidisse emergir antes do previsto, ele ponderou por um momento antes de murmurar: "Eu deveria ir até o núcleo da Terra e ver com meus próprios olhos. Quanto ao Celestial, decidirei o que fazer dependendo da situação." Com isso ele recuperou a joia do espaço. Como ele não tinha uma visão clara do núcleo da Terra, um teletransporte direto era muito arriscado. Da mesma forma, um feitiço de portal não seria confiável sem uma âncora adequada. Portanto, a joia do espaço era sua melhor opção. No momento seguinte, o brilho azul da joia do espaço iluminou o ambiente. Um raio de energia azul disparou da pedra, atingindo o ar vazio à sua frente.
À medida que mais energia era derramada, uma passagem semelhante a um túnel se materializava, aparentemente levando direto ao núcleo da Terra. Aparentemente. Porque nem Sid tinha certeza absoluta. Afinal, isso era puramente baseado em instinto. Havia uma chance de ele ter calculado mal e ter ido fundo demais, ou raso demais. Com esse pensamento em mente, ele voltou toda sua atenção para o túnel. Ao mesmo tempo, devido às suas pausas anteriores e ao voo lento, muitas pessoas já haviam notado sua presença, junto com o incomum portal de energia azul. Sede da SHIELD. O que diabos o manto branco está fazendo agora? Nick Fury olhou para a tela, perplexo, seu único olho se estreitando em suspeita. A figura misteriosa tinha acabado de usar a joia do espaço para abrir algum tipo de passagem. Mas levando para onde? Não apenas Fury, inúmeros outros ao redor do mundo tinham os olhos fixos no portal azul brilhante, curiosidade e apreensão enchendo suas mentes. De volta ao céu. Ignorando os olhares direcionados a ele, Sid olhou profundamente para dentro do túnel brilhante. Lá dentro, luzes fracas piscavam, revelando uma caverna vasta e assustadora. Para ver mais claramente, Sid manipulou a luz, iluminando o túnel com a intensidade da luz do dia. Tudo entrou em foco. A passagem levava a um túnel circular que se estendia até um abismo desconhecido. Mas o que era realmente perturbador? As paredes do túnel estavam completamente cobertas por sacos semelhantes a ovos. Ovos bulbosos, amarelo-esverdeados. Eles estavam densamente compactados, preenchendo cada centímetro de espaço. Para qualquer pessoa com tripofobia, a visão seria um pesadelo absoluto. Este é o núcleo da Terra? Sid ficou momentaneamente atordoado. Eu fui ao lugar errado? Por que há tantos ovos de insetos nojentos aqui? Um pensamento repentino cruzou sua mente e sua expressão escureceu. Será que esses podem ser ovos de ninhada? Uma lembrança veio à tona. Há muito tempo existe uma antiga lenda sussurrada por todo o universo. Uma espécie aterrorizante conhecida como ninhada. Ao contrário dos gafanhotos típicos que devoravam plantações, esses gafanhotos cósmicos devoravam planetas inteiros. Por onde quer que o enxame de ninhadas passasse, mundos inteiros, até mesmo galáxias, eram completamente consumidos. Agora que penso nisso, a ninhada não está de alguma forma conectada aos celestiais? E eles não são tecnicamente uma espécie parasita? A expressão de Sid tornou-se pensativa. A razão para a conexão deles era simples. Em algum momento a ninhada descobriu algo ainda mais valioso que planetas celestiais. Comparados aos planetas, os celestiais continham reservas de energia muito maiores, o que os tornava uma fonte de alimento ainda mais rica. Na verdade, um celestial chamado progenitor já havia sido infectado pela ninhada. Como um humano contraindo um vírus, o progenitor caiu na Terra há mais de 4 bilhões de anos, onde acabou morrendo. Seu vômito, sangue e fluidos biológicos se infiltraram no solo e na água do planeta, transformando a Terra de maneiras nunca vistas em nenhum outro lugar do universo. Este evento alterou fundamentalmente a biologia da Terra, tornando-a um mundo excepcionalmente volátil e propenso a mutações. Ao contrário de outros planetas, a Terra foi infundida com material genético celestial, explicando por que ela se tornou um ambiente propício para super-humanos, mutantes e seres extraordinários. Em essência, o celestial morto havia, sem saber, moldado o futuro evolutivo da Terra. Como resultado, ele ficou conhecido como progenitor, o ancestral de toda a vida na Terra. Mas isso não foi tudo. Por causa da morte do progenitor, o enxame de ninhadas passou a residir no núcleo da Terra. Então é por isso que os celestiais continuam retornando à Terra. Eles não estavam apenas monitorando a evolução. Eles estavam procurando por seu parente perdido, o progenitor. Os olhos de Sid percorreram as massas infinitas de ovos, sentindo um arrepio desconfortável percorrer sua espinha. Se esses ovos de ninhada eclodissem, as criaturas dentro deles provavelmente os viriam como um banquete, assim como fizeram com o progenitor. Na verdade, eles podem ser ainda mais agressivos com ele. Afinal, a energia divina que irradiava dele não era nada menos que um banquete para eles. Ele seria imune à infecção deles? Ele não tinha certeza. Mas uma coisa era certa. Até os celestiais lutaram contra o enxame de prole. Mas com minha magia do sol e do caos, essas coisas não deveriam ser capazes de fazer muita coisa comigo, certo? Ele não estava totalmente convencido. Com isso em mente, seu olhar voltou-se para os ovos de ninhada. Havia inúmeros deles? A maioria permaneceu intacta, indicando que ainda estavam em estado dormente. Mas, alguns ovos estavam rachados. Algo já havia eclodido, e não estava em lugar nenhum. Capítulo 521. Olhando para a caverna circular cheia de ovos de insetos amarelo-esverdeados densamente compactados, Sid notou que alguns já haviam eclodido, enquanto a maioria permanecia dormente. Claramente a maioria desses ovos de gafanhotos cósmicos estavam em estado de hibernação, aguardando um gatilho específico antes de despertar completamente. Quanto ao que poderia ser esse gatilho, Sid imediatamente pensou nos celestiais. Ou talvez o surgimento de outras fontes de energia de alta pureza, como... Franzindo a testa levemente, Sid instintivamente considerou a si mesmo. Como se para confirmar suas suspeitas no segundo seguinte. Os ovos de insetos aparentemente sem vida dentro da caverna circular de repente emitiram leves traços de energia vital, como se estivessem passando de objetos inanimados para organismos vivos. Não demoraria muito para que eles eclodissem, instintivamente buscando alvos ricos em energia para consumir. Provavelmente o primeiro alvo deles seria ele. Que chatice!
Sem esperar os ovos verde-amarelados eclodirem, Sid liberou a magia do caos. Um brilho vermelho profundo envolveu instantaneamente os incontáveis ovos de insetos dentro da caverna. No momento seguinte, todos os ovos explodiram simultaneamente, desintegrando-se em vapor. Num piscar de olhos, a caverna ficou completamente vazia, sem nenhum ovo restante. Claro, Sid sabia muito bem que o que acabará de erradicar era apenas uma gota no oceano. Mais fundo na caverna, inúmeros outros ovos permaneciam, intocados por enquanto. No entanto, ele não se deu ao trabalho de lidar com eles. Dada a distância, aqueles ovos provavelmente ainda não haviam sentido sua presença, então nenhuma mutação havia ocorrido. Deixar isso para trás para incomodar os celestiais não é uma má ideia. Sid deu um sorriso irônico. No momento seguinte, ele apertou a joia do espaço na mão, fazendo com que ela cessasse suas emissões de energia. O portal espacial à sua frente rapidamente encolheu e desmoronou. Enquanto isso, pessoas comuns que observavam secretamente as ações do herói vestido de branco, incluindo Fury e sua equipe, tinham uma expressão confusa nos olhos. Eles não tinham ideia do que ele estava fazendo. Naquele momento, bum! Outro raio de energia azul foi disparado da joia do espaço. Entretanto, diferente da última vez, desta vez Sid infundiu magia do caos. O portal tinha que abrir diretamente para o local onde o celestial Tiamut estava adormecido. Sob a onda de energia azul, um portal espacial se materializou. Assim que o portal se conectou, um brilho carmesim irrompeu, acompanhado por uma onda avassaladora de calor que instantaneamente elevou a temperatura ao redor, como se a intensidade do calor pudesse assar alguém vivo. Olhando através da passagem vermelho-fogo, tudo que Sid conseguia ver era magma, magma e mais magma, mas não Tiamut. Ou melhor, ele só conseguia ver o magma. O portal é muito pequeno. Sid tinha certeza de que havia se conectado às proximidades de Tiamut. Não havia como ter cometido um erro. No entanto, observando a onda de calor em constante expansão e o fluxo implacável de lava derretida do portal, a expressão de Sid se contraiu levemente. Ele não teve escolha a não ser conter o vazamento de energia. Caso contrário, ele estaria submerso em lava antes mesmo de ter a chance de conhecer Tiamut. Não que a lava lhe faria mal algum. A joia do espaço em suas mãos irradiava um brilho intenso, liberando uma onda de energia ainda maior, fazendo com que o portal espacial se expandisse rapidamente. 10 metros, 100 metros, 300 metros. Um colossal portal vermelho-fogo apareceu no céu. Ao mesmo tempo, Sid também ativou a magia do caos. A energia carmesim profunda envolveu a lava em cascata, vaporizando-a instantaneamente. Em instantes, com a barreira derretida removida, algo foi finalmente revelado, uma figura dourada. Mesmo com um portal de centenas de metros de largura, apenas parte de sua cabeça podia ser vista. Um único olho brilhante, brilhando como um farol celestial, olhava diretamente para a fenda espacial. Sid olhou para cima e fixou os olhos nele. Enquanto os dois seres se olhavam, as pessoas comuns que observavam secretamente, incluindo a equipe de Fury, ficaram completamente atordoadas. Na sede da SHIELD, Fury, reconhecendo a entidade colossal no portal, sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Mesmo que não a reconhecesse, a Capitã Marvel sem dúvida lhe contaria. Um celestial? O que diabos o herói vestido de branco está fazendo agora? Que celestial é esse? Fury sentiu uma dor de cabeça chegando. Assim como eles mal conseguiram se livrar de alguns celestiais, agora o herói vestido de branco provocou outro? Isso é loucura. Qualquer celestial possuía o poder de aniquilar planetas. E ainda assim, o herói vestido de branco de alguma forma arrastou outro para essa confusão? Outra batalha com os celestiais estava prestes a começar? Enquanto a expressão de Fury ficava cada vez mais sombria, Tony Stark parado na Torre Stark, junto com o resto dos Vingadores, todos exibiam expressões igualmente solenes. Herói vestido de branco, o que você está fazendo dessa vez? Não apenas eles, mas pessoas do mundo inteiro estavam começando a entrar em pânico. Entretanto, os que ficaram mais alarmados e abalados foram os Eternos, que viviam secretamente entre os humanos. O Tiamut celestial adormecido, a líder dos Eternos, a Jaque, uma mulher inteligente e sábia aparentando 30 e poucos anos, imediatamente sentiu a perturbação. Como líder espiritual dos Eternos, ela possuía habilidades avançadas de cura, capazes de usar energia cósmica para curar ferimentos. Sem hesitar, ela contatou os outros Eternos. Precisamos ir até ele e descobrir o que ele está tentando fazer. Seguindo o comando de Ajak, os membros dispersos dos Eternos imediatamente começaram a se dirigir para a localização de Sid. Alguns confiavam em seus poderes, outros em tecnologia avançada, mas sua velocidade era surpreendente. Antes mesmo que Sid pudesse trocar palavras com Tiamut, duas figuras já haviam chegado. Um deles, vestido com traje preto, musculoso e com feições bonitas, voou pelo céu em alta velocidade. Sid e Tiamut desviaram o olhar para a figura que se aproximava. Sid o reconheceu instantaneamente. Icariz dos Eternos. Um ser capaz de voar em alta velocidade, liberando raios de energia cósmica de seus olhos, uma versão mais fraca do Superman. Sid refletiu consigo mesmo. Quanto aos Eternos, eles eram um pouco semelhantes aos inumanos e mutantes. Cada Eterno carregava energia cósmica, o que lhes garantia habilidades sobrenaturais. Seus poderes variavam: força sobre-humana, resistência aprimorada, telepatia, longevidade, voo e projeção de energia cósmica de suas mãos ou olhos. Suas habilidades eram semelhantes às dos mutantes,
mas sua resistência física era superior, e sua expectativa de vida se estendia por milhares de anos. Os Eternos foram criados pelos Celestiais para proteger a humanidade, ou melhor, para proteger a semente celestial. Para que uma semente celestial amadurecesse completamente e se tornasse um verdadeiro celestial, era necessária a energia vital irradiada por incontáveis seres inteligentes. Portanto, a existência da humanidade nunca foi verdadeiramente para si mesma, mas um meio de nutrir o nascimento de um celestial. Capítulo 522. Agora, com bilhões de humanos na Era Moderna, o adormecido Tiamut Celestial finalmente acumulou energia suficiente para despertar. De certa forma, o estalo de Thanos, também conhecido como Blip, indiretamente salvou a Terra ao exterminar metade de sua população. Este evento atrasou o surgimento de Tiamut, impedindo que a Terra vivenciasse um apocalipse global. Infelizmente, com o retorno da metade desaparecida, Tiamut atingiu novamente a incubação completa, pronto para despertar. Se não fosse pela intervenção dos Eternos, a Terra já teria sido destruída. Por minha causa, as coisas já tomaram um rumo diferente. Sid balançou a cabeça. Ele não tinha intenção de depender dos Eternos para impedir o surgimento de Tiamut. Quanto ao outro recém-chegado, Sid desviou o olhar. Esta Eterna, vestida com um traje de batalha vermelho, parecia ter cerca de 30 anos e se movia a uma velocidade incrível, aparecendo num piscar de olhos. Um velocista chamado Makari, um super-herói surdo com poderes de super-velocidade. Sid não ficou surpreso ao ver esses dois aqui. Um tinha uma velocidade de voo extrema, enquanto o outro podia se mover mais rápido que o próprio voo. Sua presença era esperada. Pouco tempo depois, outro Eterno chegou, Phastos, um homem de pele escura na casa dos 40 anos, conhecido por sua engenhosidade tecnológica. Usando tecnologia avançada, ele conseguiu chegar ao local rapidamente. À medida que mais e mais Eternos chegavam, os espectadores comuns que estavam assistindo ficaram chocados e confusos. Quem são essas pessoas? Mutantes? Nunca vi esse tipo de habilidade antes. Eles são amigos do herói vestido de branco ou estão aqui para causar problemas? Na SHIELD, Fury, Tony Stark e outros compartilhavam dúvidas semelhantes. Drones pairando por perto captaram a conversa e logo, milhões de pessoas no mundo todo estavam ouvindo. Eles ouviram a voz calma do herói vestido de branco. Eternos? O que você está fazendo aqui? Ikaris e os outros trocaram olhares. O herói vestido de branco realmente os reconheceu? Enquanto isso, o público em geral, incluindo Tony Stark, ficou com ainda mais perguntas. Eternos? Outro grupo secreto? Enquanto ponderavam, Ikaris, o falso Superman, falou com uma expressão séria. Herói vestido de branco, o portal que você abriu leva ao núcleo da Terra? É aquele, o Tiamut Celestial adormecido? Seu olhar estava fixo no portal espacial vermelho fogo. O que você está planejando? O que vai fazer com ele? Suas emoções eram tensas e conflitantes. Ele estava bem ciente da missão dos Eternos. E desde que os Celestiais apareceram repetidamente, seu líder Ajak finalmente revelou a verdade. A verdadeira missão dos Eternos era garantir o surgimento de Tiamut. Essa revelação dividiu os Eternos em duas facções. Um grupo continuou a missão, garantindo o nascimento de Tiamut. O outro tentou impedir isso, escolhendo proteger a Terra e a humanidade. Ikaris fazia parte do primeiro grupo, leal aos Celestiais. Então, vendo as ações do herói vestido de branco, ele não pôde deixar de questioná-lo. À medida que a conversa se desenrolava, os governos do mundo, juntamente com Fury e Stark, ficaram sérios. O núcleo da Terra? Um celestial está dormindo dentro do núcleo da Terra? Há um celestial dentro do planeta? A própria ideia era inacreditável. E como diabos o herói vestido de branco sabia de tudo isso? Enquanto milhões de pessoas no mundo todo lutavam para compreender o que estava acontecendo, Sid, flutuando no ar, calmamente explicou. Os bilhões de seres inteligentes da Terra atenderam aos requisitos de incubação do Celestial. Quando ele nascer, a Terra será como uma casca de ovo, completamente destruída. Então me diga, o que você acha que eu vou fazer? Naquele momento, o público global, incluindo Stark e os Vingadores, finalmente percebeu a gravidade da situação. O herói vestido de branco então proferiu uma declaração que deixou todos atônitos. A Terra me pertence. Não permitirei que ninguém destrua o que é meu. Se a Terra desaparecesse, onde ele viveria? Ele não podia deixar isso acontecer. Claro, se isso fosse uma catástrofe de nível multiversal, ele cortaria suas perdas e partiria. Mas isso não vai acontecer. Ao ouvir isso, autoridades governamentais do mundo todo ficaram furiosas. O que ele quer dizer com a Terra pertence a ele? Este herói vestido de branco é muito arrogante. Quem ele pensa que é para fazer tal afirmação? Enquanto líderes e pessoas comuns debatiam suas palavras, os Eternos tiveram reações mistas. Você está planejando matar Tiamut? Ikaris perguntou com a expressão sombria. Celestiais não são tão fáceis de matar. É impossível fazer isso sem consequências. Ele queria avisar Sid ainda mais. Enquanto isso, Ajak, o líder dos Eternos, também parecia profundamente perturbado. Os outros, incluindo Cersei, tinham expressões conflitantes, mas a maioria se sentia aliviada. Eles não queriam que a Terra fosse destruída. Ao ouvir isso, Sid olhou para Ikaris. Sem dizer uma palavra, ele casualmente balançou o pulso. Bum! Ikaris foi lançado voando pelo ar, caindo violentamente no chão bem distante. Os Eternos ficaram boquiabertos em choque. O guerreiro mais forte deles foi derrotado sem esforço?
Deitado em agonia no chão, o rosto de Cariz estava cheio de descrença. Ele sempre soube que não era páreo para o herói vestido de branco. Mas a diferença entre eles era tão grande assim? Ser derrotado com apenas um aceno de mão? No momento em que sentiu o poder do herói, ele experimentou uma sensação avassaladora de sufocamento. Agora ele entendia completamente. Se ele tivesse realmente atacado, ele já estaria morto. Ignorando, Cid voltou a se concentrar em Tiamutia. Dentro do portal vermelho fogo, o Tiamutia celestial estava agora completamente acordado, olhando para ele. Os dois olhares se encontraram. Enquanto o resto do mundo assistia, eles prenderam a respiração. Quem venceria essa batalha? Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 523. Dentro do enorme portal espacial, os adormecidos celestiais Tiamutia e Cid se encararam. A atmosfera ficou tensa. Até mesmo os espectadores, incluindo os Eternos, começaram a especular. Quem venceria? Seria o herói vestido de branco ou o chamado celestial? Até mesmo deuses dimensionais de todo o multiverso notaram o evento. De repente, dentro da fenda espacial, a forma gigantesca de Tiamutia tremeu, como se estivesse lutando. Seja para se libertar de suas amarras ou para atacar a figura vestida de branco parada diante dele. Bum, bum, bum. Uma série de tremores de terra irromperam do portal. Fosse apenas imaginação deles ou não, o chão abaixo deles parecia estar tremendo. Na dimensão escura, isso deve ser divertido. Uma massa informe de escuridão Dormammu observava com satisfação. Na dimensão do pesadelo, vamos ver como isso vai acontecer. Pesadelo sorriu maliciosamente. Ele não era páreo para o herói de branco, mas se outra pessoa pudesse lhe causar problemas, para ele isso era uma vitória. Não eram apenas Dormammu e Pesadelo. Muitos seres dimensionais que haviam lutado com Cid estavam assistindo com alegria. Mas quando eles estavam saboreando o desastre em potencial, quando Tiamutia estava prestes a agir, Cid agiu primeiro. Diante dos olhos do mundo inteiro, sua mão direita brilhava com uma luz carmesim profunda, o brilho inconfundível da magia do caos. No instante seguinte, a poderosa e colossal forma dourada de Tiamutia congelou de repente no lugar. Os Eternos, testemunhando isso, ficaram em choque e descrença. Um celestial, um ser considerado um dos maiores do cosmos, tinha acabado de ser parado em um instante? Como a diferença de poder pode ser tão grande? Na dimensão escura, Dormammu, que estava aproveitando o momento, fez uma pausa e então zombou. Patético. Na dimensão do pesadelo, a expressão do pesadelo congelou. Ele não conseguiu nem levar um único golpe? Sua alegria desapareceu, substituída por decepção e irritação. Ele esperava algo mais interessante, mas esse celestial não passava de uma piada. De volta à cena. De longe, Icariz, ainda ferido de antes, cerrou os dentes. Os celestiais são como o oceano. Eles dão e tiram a vida sem preconceito. Sem eles, o universo acabará entrando em colapso. Herói vestido de branco, o que você está fazendo é violar a ordem natural. Para ele, a destruição da Terra era um sacrifício inevitável. Enquanto Tiamutia nascesse, uma nova Terra poderia ser criada. O herói vestido de branco estava interferindo nesse ciclo natural de destruição e renascimento. Pior ainda, ele estava matando um celestial. Os celestiais estavam entre os seres mais antigos do cosmos. Matar um deles era um crime imperdoável. E nem foi o primeiro celestial que morreu em suas mãos. Ao ouvir as palavras de Icariz, Cid calmamente se virou para ele e respondeu. Có. Então, após uma breve pausa, ele continuou. E por que eu deveria me importar? Icariz congelou, a descrença estampada em seu rosto. Como alguém pode ser tão completamente indiferente? Mas Cid já havia perdido o interesse nele. Ele voltou a se concentrar em Tiamutia. Com um simples pensamento, ele ativou o poder de alteração da realidade da magia do caos. O corpo de Tiamutia começou a mudar. Uma tonalidade pálida e acinzentada espalhou-se rapidamente pelo colossal corpo dourado de Tiamutia. Diante dos olhos de milhões, incluindo os Eternos, o celestial, antes brilhante, ficou completamente cinza. Seu brilho dourado desvaneceu-se em pedra opaca. E com isso, sua força vital desapareceu completamente. Agora, ele não passava de uma estátua de pedra sem vida. Olhando para o agora petrificado Tiamutia, Cid balançou a cabeça. Foi só isso? Foi só isso? Ele esperava mais resistência. Mas pensando bem, fazia sentido. Até mesmo um celestial comum teria dificuldades contra a magia do caos. E Tiamutia ainda estava incubando em seu estado mais fraco. Se os Eternos tivessem conseguido impedir seu surgimento, Cid certamente poderia acabar com ele com facilidade. Os Eternos ficaram atordoados. Tiamutia está morto. Um celestial, uma das entidades mais poderosas do cosmos, morto em um instante? Eles sabiam que o herói vestido de branco era poderoso, mas não tão poderoso assim. Ainda mais preocupante, sua missão havia fracassado. Através das dimensões, Dormammu e outros seres poderosos não conseguiram deixar de zombar da performance patética de Tiamutia. Na Terra, cidadãos comuns ficaram sem palavras. Espera, já acabou? Essa coisa não deveria ser um deus? Um deus? Contra o herói vestido de branco. Claro que ele perdeu. Esse cara é um mutante nível ômega, não, um super ômega. O celestial não teve a mínima chance. No momento exato da morte de Tiamutia, uma onda foi sentida no universo. Muito distante, em um domínio cósmico desconhecido, o juiz celestial Arishem sentiu a perturbação. Tiamutia, está morto? A poderosa voz de Arishem ecoou pelo vazio. Uma visão dos momentos finais de Tiamutia passou pela sua mente.
Ali no centro da imagem estava uma figura vestida de branco, banhada por uma luz carmesim. O herói vestido de branco? Naquele momento os celestiais entenderam tudo. Outro celestial havia caído, e o mesmo indivíduo era o responsável. Perto dali, outro celestial falou severamente. Na Terra, somente o herói vestido de branco tem o poder e a audácia para matar Tiamutia. Até Arishem concordou. E assim o Conselho Celestial chegou a uma conclusão sombria. Quantos celestiais já morreram? Durante milênios era inédito que um único celestial morresse. Mas agora, eles estavam caindo um após o outro. E tudo isso por causa de um homem, o herói vestido de branco. Aquele mutante deve morrer. Os celestiais pareciam furiosos. Um mero mortal ousa nos desafiar? Sua arrogância acaba agora. Não haverá lugar neste universo para ele se esconder. Enquanto os celestiais planejavam sua vingança de volta à Terra, Cid cerrou o punho. A joia do espaço, brilhando em sua palma, cessou seu fluxo de energia. A fenda espacial desmoronou, selando o celestial, agora morto, para sempre. Capítulo 524. O portal espacial, abrangendo centenas de metros, desapareceu rapidamente. Quanto a Tiamutia, ela agora estava permanentemente selada dentro do núcleo da Terra. Com isso resolvido, Cid olhou para os Eternos aterrorizados antes que sua figura tremulasse, disparando para longe. Observando sua figura se afastando, Cersei e os outros tinham expressões complexas. À distância, Cid voou pelo ar, ignorando os drones que o seguiam e as câmeras de satélite que capturavam sua imagem. Ele estava perdido em pensamentos. O problema com Tiamutia está resolvido. Agora preciso ficar atento à crise que se aproxima. Deixando de lado a ameaça das verdadeiras formas dos antigos, lidar com entidades cósmicas como os celestiais já era uma preocupação séria para ele. Certo, quase me esqueci desse item. De repente, lembrando-se de algo, a figura de Cid se moveu, acelerando enquanto ele se livrava dos olhares curiosos que o seguiam. Logo, após garantir que não havia vigilância, ele pousou em um beco isolado. Com um movimento rápido do pulso, recuperou um objeto de seu anel espacial, uma manopla dourada com vários encaixes vazios. A manopla do infinito. Ele o havia adquirido ao ajudar Thor a recuperar o Rompe-Tormentas. Na época não tivera a chance de estudá-lo adequadamente. Agora finalmente tivera a oportunidade. Segurando a manopla na mão esquerda, Cid a colocou na direita. Com o pensamento, as joias do infinito armazenadas em seu anel espacial flutuaram para fora, uma por uma. O brilho azul da joia do espaço. O brilho amarelo da joia da mente. O brilho vermelho da joia da realidade. O brilho roxo da joia do poder. Cada pedra circulava ao redor dele. A joia do espaço foi a primeira a acelerar e se encaixar no desafio. Em um instante, uma energia dourada percorreu a manopla do infinito. Depois vieram a joia da mente, a joia da realidade e a joia do poder. Logo, todas as 4 pedras estavam cravadas na manopla. Cid se concentrou nelas e rapidamente notou uma melhora significativa em seu controle sobre as pedras. Sua maestria havia avançado para um novo nível, tornando sua manipulação muito mais fácil. Só faltam mais 2, ele murmurou. A joia do tempo era relativamente fácil de obter, estava nas mãos da anciã. Ele só precisava encontrar o momento certo para pedi-la a ela. Obter posse dela não seria muito difícil. Mas a joia da alma, isso vai ser problemático. Cid franziu a testa. Para obter a joia da alma, era preciso sacrificar a vida de um ente querido. Das 6 joias do infinito, 5 demonstraram seu poder. Apenas a joia da alma permaneceu um enigma, raramente exibindo suas verdadeiras habilidades. Além disso, Cid já suspeitava há muito tempo que a joia da alma possuía consciência. Transformar o Caveira Vermelha em seu guardião foi uma prova de sua consciência. Na verdade, a joia da alma ter vontade própria era quase uma certeza. Inicialmente ele hesitou em recuperá-lo por medo de que seu poder não fosse suficiente para neutralizá-lo. Eu lembro, a joia da alma está em Vormir. Cid refletiu por um momento antes que um pensamento estranho surgisse em sua mente. Se alguém tentasse me sacrificar para obter a joia da alma, eu realmente morreria? Primeiro, mesmo se ele fosse jogado de um penhasco, ele não sofreria nenhum dano. Sem mencionar que ele poderia sobreviver à queda da atmosfera superior para a superfície da Terra sem problemas. Em segundo lugar, mesmo que a joia da alma tentasse reivindicar sua alma, não havia garantia de que teria sucesso. Sua alma era imortal, além do alcance da destruição sem interferência externa. Tanto faz. Vou dar uma olhada em Vormir primeiro. Se a joia da alma se comportar, ótimo. Se não, uma ideia maluca passou pela sua mente. Afinal, ele nunca havia destruído um planeta inteiro antes. Com esse pensamento, Cid fechou a mão direita, agora enfeitada com a manopla do infinito. A joia do espaço brilhava com uma intensa luz azul. No momento seguinte, seu corpo foi envolvido em energia espacial. Num piscar de olhos, ele desapareceu da Terra, reaparecendo em uma terra estrangeira. A iluminação era fraca, lembrando o amanhecer. Não havia sinais de flora ou fauna, apenas uma extensão de rocha e água. Ignorando o ambiente desolado, Cid sentiu algo e imediatamente voou em direção ao pico da montanha. No momento em que ele chegou, uma voz masculina profunda e ecoante o cumprimentou. Herói vestido de branco, bem-vindo a Vormir. Cid estreitou os olhos e se virou na direção da voz. Flutuando no ar estava uma figura encapuzada com um rosto vermelho esquelético, sorrindo para ele. Cid o reconheceu imediatamente. Caveira Vermelha, o vilão da época do Capitão América, que foi banido pelo Tesseract e acabou aqui.
Quanto a como ele se tornou o guardião da joia da alma, isso ainda era um mistério. Ao ouvir que ele era chamado de herói vestido de branco, Cid fingiu surpresa. Você me conhece? Ele perguntou. Caveira Vermelha pairava no ar, sua expressão envolta em mistério. Claro, conheço todos que vêm aqui. Você não é exceção, herói de branco. É mesmo? Cid bufou levemente, mas seu rosto permaneceu calmo. Ah, então me diga, quem sou eu? O sorriso do Caveira Vermelha se alargou. Um ser de imenso poder, um mutante de nível super ômega, um filho de Odin. Ele continuou listando vários títulos e feitos. Enquanto ele falava, seus olhos brilhavam de diversão. Embora ele fosse o guardião da joia da alma, ver um ser supostamente divino, como o herói vestido de branco mostrar uma expressão de surpresa era divertido. Mesmo alguém tão poderoso quanto ele ainda poderia ser abalado pelo conhecimento da joia da alma. No entanto, Cid permaneceu completamente imperturbável. O Caveira Vermelha revelou muitas informações, mas nenhuma delas era crucial. Cid rapidamente deduziu de onde vinha o conhecimento do Caveira Vermelha. Provavelmente foi extraído das memórias das almas. A joia da alma podia controlar espíritos, extraindo memórias e obtendo informações sem esforço. Com isso em mente, Cid balançou a cabeça e riu. Você está errado. Nada do que você disse é minha verdadeira identidade. Claro que faz sentido, continuou ele em tom calmo. Pensar que uma mera joia da alma poderia compreender a verdade. O nível em que a joia da alma existe é baixo demais para compreender minha verdadeira identidade. Sua voz era casual, como se ele esperasse esse resultado o tempo todo. O sorriso no rosto do Caveira Vermelha congelou. Seu primeiro instinto foi negar o que acabará de ouvir. Como poderia haver uma identidade que a joia da alma não conseguiu descobrir? No entanto, sua intuição e lógica lhe diziam que o herói vestido de branco não estava mentindo. Pela primeira vez, Caveira Vermelha sentiu uma inquietante sensação de descrença. Capítulo 525. Neste momento, Cid falou calmamente. Imagino que você já saiba por que estou aqui. Ouvindo isso, Caveira Vermelha assentiu. Herói vestido de branco, você veio pela joia da alma, não é? Mas nem eu posso simplesmente entregá-la a você. Enquanto falava, ele liderava o caminho a seguir. A joia da alma tem um status reverenciado entre as joias do infinito justamente por possuir uma inteligência única. Para garantir que seu portador realmente entenda seu poder, a pedra requer um sacrifício. Para obtê-lo, você deve perder algo em troca. A essa altura, eles já haviam chegado à beira do penhasco. Flutuando no ar, Cid olhou para baixo com curiosidade, pensando silenciosamente. Então este é o lugar onde Gamora ou a Viúva Negra foram sacrificadas pela pedra? Antes que Caveira Vermelha pudesse terminar sua explicação, Cid pulou do penhasco. Caveira Vermelha. Instintivamente, ele se inclinou para frente e olhou para baixo. Uma silhueta branca despencava rapidamente em direção ao abismo rochoso abaixo. Pelo visto, o herói vestido de branco nem sequer havia ativado algum poder. Logo, um estrondo ecoou pelo ar. Sob a força da gravidade, o herói vestido de branco colidiu de cabeça com o chão. No entanto, não foi Cid quem quebrou. Em vez disso, foi o solo rochoso abaixo dele que se quebrou em inúmeros fragmentos. Como se seu corpo fosse mais duro que as próprias pedras. Caveira Vermelha. Sem efeito. Depois de experimentar a sensação de cair de um penhasco, Cid achou isso bastante decepcionante. Ele saiu completamente ileso, nem pareceu uma grande experiência. No entanto, a base do penhasco era interessante. Ele conseguia distinguir vagamente vestígios de outros que já haviam caído ali. Parecia que alguns tentaram obter a joia da alma, e falharam. Bem, isso não é problema meu. No segundo seguinte, sua figura tremulou e num piscar de olhos, ele reapareceu na frente do Caveira Vermelha. O que você estava dizendo agora há pouco? Vamos lá. Caveira Vermelha. Olhando para o mutante de nível ômega vestido de branco, que tinha acabado de pular para a morte e retornado ileso. Caveira Vermelha sentiu uma vontade enorme de agarrar a cabeça em frustração. Ele se arrependeu de ter levado esse cara até o penhasco. Ele jurou que nunca havia encontrado tal aberração da natureza antes. Nesse momento, Cid de repente teve um pensamento e falou. Você me trouxe aqui para me dizer que para a joia da alma aparecer, uma alma deve ser trocada por outra alma, correto? Ao ouvir isso, a expressão do Caveira Vermelha mudou. Você já sabe? Ele perguntou surpreso. Cid respondeu com indiferença. Eu sei muito mais do que você pensa. Da mesma forma, eu entendo a joia da alma muito melhor do que você. Ele parou por um momento e continuou. Então, a joia da alma exige que alguém sacrifique sua pessoa mais amada para que ela se manifeste? Essa pessoa tem que empurrar seu ente querido desse penhasco, certo? Diga-me, se alguém me jogasse deste penhasco, essa pessoa obteria a joia da alma? Perguntou Cid com um sorriso irônico. O que você acha dessa ideia? Ao ouvir essas palavras, Caveira Vermelha olhou para ele e depois para as pedras quebradas no fundo do penhasco. Seu rosto sem pele se contraiu. Ele suspirou desamparado. Herói de branco, em circunstâncias normais, sim. Mas se você fosse sacrificado, nem morreria. Isso não preencheria os requisitos para obter a alma Street. Antes que ele pudesse terminar, a expressão de Cid escureceu. Então, não vai funcionar. É isso que você está dizendo? No momento em que as palavras saíram de sua boca, Cid não conteve mais sua aura divina. Uma presença divina aterrorizante irrompeu de seu corpo. Naquele instante, Caveira Vermelha realmente entendeu a diferença entre deuses e mortais.
Então, você e a Joia da Alma estão brincando comigo? Uma voz indescritível e incompreensível ecoou na mente do Caveira Vermelha, carregando o peso da verdade absoluta e da lei cósmica. Uma energia mágica caótica vermelho escura irrompeu do corpo de Sid, devastando-o como uma tempestade ameaçadora. Em apenas uma fração de segundo, Caveira Vermelha foi levado embora pela força da energia. Mas ele nem se importava mais com sua própria situação. Toda a sua atenção estava agora fixada no herói vestido de branco flutuando sobre o abismo. As vestes brancas de Sid estavam manchadas de um vermelho assustador, como se estivessem encharcadas de poder sobrenatural vermelho escuro. Fios de energia escarlate saíam de seu corpo, girando ao redor dele como gavinhas retorcidas. Seus olhos vermelho sangue e a aura avassaladora de destruição faziam parecer que um demônio aterrorizante havia descido sobre o mundo. O que aconteceu em seguida confirmou os medos do Caveira Vermelha. Desaparecer. Uma voz, semelhante ao decreto da própria realidade, ressoou em sua alma. Pela primeira vez desde que se tornou o guardião da Joia da Alma, Caveira Vermelha sentiu medo puro e inadulterado. Centrado em torno de Sid, um raio de 5.000 quilômetros foi instantaneamente envolvido por uma luz vermelha profunda. Tudo dentro desta área, montanhas, rios, o ar, até mesmo as nuvens, começou a se desintegrar e desaparecer. Em poucos instantes, uma grande parte de Vormir foi completamente apagada da existência. Bum! Magma irrompeu da crosta planetária exposta, provocando terremotos violentos. O planeta inteiro tremeu, como se o apocalipse tivesse chegado. No centro de toda essa devastação estava Sid, seu corpo envolto em energia vermelho-sangue, sua presença sozinha reescrevendo a própria realidade. Foi ele quem causou tudo isso, só por causa de uma única frase. Vormir estava à beira da destruição? Caveira Vermelha ficou horrorizada. Ele sempre soube que o herói vestido de branco era assustador, mas testemunhar isso em primeira mão? Foi uma experiência completamente diferente. No centro da devastação, Sid permaneceu imperturbável, recorrendo às suas vastas reservas de energia de fé divina. Num instante, a energia luminosa que ele havia gasto foi totalmente restaurada. Isso não foi nenhuma surpresa para ele. Ele não utilizava sua energia de fé há muito tempo. Tendo acumulado poder em vários mundos, suas reservas eram enormes. Nesse ponto, ele poderia facilmente eliminar Vormir se quisesse. O olhar de Sid caiu sobre o trêmulo Caveira Vermelha. Sua voz, carregando o peso da verdade absoluta, ecoou pelo ar. Não me importo em entender a suposta sabedoria da Joia da Alma. Não me importo em compreender seu poder. Eu só quero que apareça. Se não, não hesitarei em destruir todo Vormir. Vamos ver se ele consegue continuar se escondendo então. À distância. No topo do último pico restante, Caveira Vermelha, apesar de ter sido alterado pelo poder da Joia da Alma, tremia de medo. Capítulo 526. Embora a ideia de uma única pessoa destruir um planeta inteiro parecesse absurda, Caveira Vermelha não conseguia se livrar da sensação de que o herói vestido de branco poderia realmente conseguir. O problema era, mesmo que Vormir fosse destruído, o que ele poderia fazer sobre isso? Caveira Vermelha soltou uma risada amarga. Herói de branco, este é o requisito da Joia da Alma. Antes que ele pudesse terminar, seus olhos se arregalaram de horror. Herói vestido de branco, você é louco. Pare com essa loucura. Mas Sid não estava fazendo nada elaborado. Ele estava simplesmente usando magia do caos para destruir o planeta. Desta vez, porém, ele não estava fazendo isso tão diretamente quanto antes. Levantando a mão direita, uma energia vermelha profunda irrompeu de sua palma. No segundo seguinte, o núcleo de Vormir começou a tremer. Enormes fissuras se abriram na superfície do planeta, brilhando com fogo derretido vindo de dentro. Lava irrompeu violentamente de todas as direções. Em poucos instantes, Vormir ficou completamente vermelho, o mundo à beira da destruição. Flutuando no ar, as mãos de Sid brilhavam com uma luz carmesim assustadora. Seus gestos casuais orquestravam a aniquilação planetária. Caveira Vermelha assistiu em puro terror. Enquanto isso, no espaço profundo, não muito longe de Vormir, uma enorme nave espacial passava pelo setor. De repente, o sistema de inteligência artificial da nave emitiu um alerta. Aviso: detectadas leituras massivas de alta energia à frente. Recomenda-se mudança imediata de curso. Recomenda-se mudança imediata de curso. Os saqueadores, um bando de piratas interestelares, estavam no meio de uma animada celebração no convés do navio quando todos congelaram com o alerta. Leituras massivas de alta energia? O sistema da nave está quebrado ou quê? Que diabos? Naquele momento, um cientista de meia-idade chamado Stanley caminhou até o painel de controle. Após uma série de comandos rápidos, a nave enviou várias pequenas sondas em direção à anomalia detectada. Stanley, o que está acontecendo? Perguntou um dos saqueadores. O cientista franziu a testa. Ainda não sei, mas estamos prestes a descobrir. Um momento depois, imagens ao vivo das sondas foram projetadas na tela da nave. E o que viram os deixou sem palavras. Um planeta distante brilhava em um vermelho ameaçador. Torrentes de lava foram expelidas para o céu, transformando o mundo em um apocalipse vivo. Parecia que o planeta estava a momentos de uma explosão total. Os saqueadores ficaram atordoados. Meu Deus! O que aconteceu com aquele planeta? Está prestes a explodir? Stanley, pare de brincar e tire esse maldito navio daqui. O pânico se instalou. Eles não queriam participar da experiência de uma explosão planetária em primeira mão. Espere, murmurou Stanley enquanto digitava comandos rapidamente. Algo não bate.
Por que um planeta aleatório se autodestruiria de repente? Momentos depois, as sondas capturaram algo ainda mais horripilante. Em meio ao caos, uma única figura estava no centro do planeta. Envolto em energia carmesim, ele acenou com a mão sem esforço. E quando ele fez? O chão tremeu violentamente, dividindo-se em abismos ainda maiores, liberando ainda mais devastação derretida. Por um momento, o navio ficou em silêncio mortal. Os rostos dos saqueadores estavam cheios de choque absoluto. Este planeta, é assim por causa dele? Toda essa catástrofe foi causada por um homem? Isso é impossível. A ideia de que uma única pessoa pudesse destruir um planeta era tão inacreditável que parecia testemunhar a ira de um deus em um mito. E então, uma voz, como a própria lei universal, reverberou pela cena. Caveira Vermelha, você tem certeza de que a joia da alma não vai se revelar? De volta ao pico sobrevivente de Vormir, Caveira Vermelha, ainda de pé na última montanha intacta, reprimiu seu terror e forçou um sorriso fraco. Herói vestido de branco, se a joia da alma se recusar a aparecer, não há nada que eu possa fazer. É mesmo. A voz de Cid permaneceu calma e indiferente. Então vamos acabar com isso. Perdendo a paciência, ele decidiu apagar Vormir completamente. No instante seguinte, suas reservas internas de energia se esvaziaram. Ao mesmo tempo, a joia da realidade embutida na manopla do infinito começou a brilhar intensamente. De repente, Vormir caiu em silêncio absoluto. Até mesmo as catástrofes furiosas pareciam parar momentaneamente. O que acabou de acontecer? Tanto Caveira Vermelha quanto os saqueadores ficaram confusos, até que uma luz ofuscante irrompeu do núcleo de Vormir. Ou melhor, Cid detonou o núcleo do planeta. Vormir tremeu violentamente. Bum! No segundo seguinte, o planeta inteiro explodiu. Uma explosão brilhante envolveu tudo, com ondas de choque rasgando o espaço. Como um fogo de artifício colossal, Vormir desapareceu em um espetáculo cósmico. Cid, ileso em meio à destruição planetária. Ao canalizar sua energia de fé, Cid restaurou instantaneamente suas reservas de poder. Enquanto isso, a magia caótica que o cercava agia como um escudo impenetrável, protegendo da explosão cataclísmica. A bordo da nave Ravager. Puta merda! Os saqueadores que estavam assistindo em silêncio e atordoados, perderam completamente a razão. Será que aquele planeta foi destruído? Por um cara. Pânico puro e sem filtros tomou conta da tripulação. De repente, eles perceberam que a onda de choque da explosão estava vindo em sua direção. Oh não! Tirem a gente daqui! Ah! Antes que pudessem reagir, a onda de choque atingiu a nave. A nave inteira foi lançada pelo espaço, torcendo-se e deformando-se devido ao impacto. Quando o caos se acalmou, a tripulação gemeu de dor enquanto se levantava. Todos estavam machucados e machucados, alguns com ossos quebrados. Mas eles estavam vivos. Graças aos deuses, estávamos longe o suficiente, disse um deles, ofegante. Um homem corpulento chamado Raymond esfregou as costas doloridas e se virou para Stanley. Stanley, você ainda consegue pilotar essa maldita nave? A equipe imediatamente se concentrou em Stanley. Afinal, eles precisavam de uma nave funcional para dar o fora dali. Mas antes que Stanley pudesse responder, Raymond resmungou. A propósito, aquele maluco que explodiu o planeta. Ele definitivamente está morto, certo? Suas palavras provocaram concordância instantânea dos outros. Ele tem que estar morto. Não tem como ele ter sobrevivido àquela explosão. Ele provavelmente foi destruído junto com o planeta. Mereceu. Quem diabos destrói um planeta e se arrasta junto com ele? Enquanto eles reclamavam, Stanley verificou os sistemas da nave. Percebendo que o navio estava quase intacto, ele soltou um suspiro de alívio. Então, para confirmar o ocorrido, ele lançou mais sondagens. Os drones voaram à frente, examinando os restos de Vormir. E então, eles encontraram algo chocante. O rosto de Stanley ficou pálido. Pessoal, vocês talvez queiram dar uma olhada nisso. Os saqueadores voltaram sua atenção para a projeção. E quando viram a imagem na tela, seus corações quase pararam. Capítulo 527. Em meio aos destroços flutuantes e à poeira das ruínas planetárias, uma figura branca permanecia imóvel, banhada em profunda energia mágica carmesim. Para os saqueadores, incluindo Stanley, esse homem era inconfundível. Afinal, a explosão planetária que eles tinham acabado de testemunhar, causada inteiramente por ele. Ele sozinho destruiu um planeta. Não havia como não reconhecê-lo. Mas o que realmente os chocou era que ele ainda estava vivo. Impossível. Como alguém consegue sobreviver a uma explosão tão grande? Ele não deveria ter sido reduzido a nada além de pó? Os saqueadores não conseguiam acreditar. Eles não conseguiam compreender como um único ser podia não apenas destruir um planeta, mas também sobreviver às consequências. Ele destruiu um mundo e então resistiu à onda de choque resultante como se não fosse nada. Quem diabos é esse monstro? Enquanto isso, a atenção de Cid estava em outro lugar. Seus olhos estavam fixos em um ponto específico no espaço. Ali uma massa de névoa negra estava se formando rapidamente. Em poucos instantes, a névoa sombria tomou forma. Era ninguém menos que o Caveira Vermelha, reformado pela influência da Joia da Alma. Cid não ficou surpreso ao vê-lo vivo. Com uma expressão calma, ele falou. Então, a Joia da Alma ainda se recusa a se revelar? Sua voz, carregando o peso da lei cósmica, reverberou sem esforço através do vácuo do espaço. Caveira Vermelha, que mal havia se recuperado do terror, murmurou baixinho.
Esse cara é um completo louco. Herói vestido de branco, você é completamente louco. Observando os incontáveis fragmentos de Vormir, Caveira Vermelha sentiu-se à beira de um colapso mental. Ao longo dos anos, ele testemunhou muitas almas desesperadas tentando ações imprudentes para obter a joia da alma. Mas ninguém, nem uma única alma, já tinha explodido um planeta inteiro em sua busca. Isso é loucura. Sua voz tremeu. Se você tem tanto poder, por que precisa da joia da alma? A voz do Caveira Vermelha estava cheia de derrota. Ele teria entregado a joia da alma de bom grado se pudesse, só para acabar com essa loucura. Mas ele simplesmente se recusou a aparecer. Sid também percebeu isso. Ele presumiu que a joia da alma estava ligada a Vormir, que destruir o planeta forçaria a sair. No entanto, após examinar os restos mortais, ele ainda não viu nenhum sinal disso. Parece que terei que usar uma abordagem diferente. Sua voz, fria e absoluta, ecoou pelo vazio. Caveira Vermelha, ainda tremendo, congelou em confusão. Uma abordagem diferente? O que esse louco poderia fazer agora? Então Sid levantou a mão. Magia do caos carmesim profunda irrompeu de seu corpo, girando violentamente ao redor dele. Uma massa de energia se formou na frente dele, unindo-se em um único ponto. Devagar, uma brilhante gema laranja tomou forma dentro da energia giratória. Seu brilho era estranhamente familiar. Uma pedra da alma? Impossível. Os olhos do Caveira Vermelha se arregalaram de horror. Como guardião da joia da alma, ele conhecia intimamente sua presença. E agora mesmo, a joia flutuando diante de Sid parecia exatamente igual. A joia da alma. Não pode ser real. Sua mente se recusou a aceitar o que ele estava vendo. Esse monstro teria criado uma pedra da alma do nada? Os saqueadores, ainda monitorando a situação de sua nave, entraram em frenesi. Ele acabou de fazer uma dessas joias do infinito? Esse cara está só inventando coisas, não é? Não tem como isso ser real, certo? Até Stanley, o técnico do navio, sentiu suas mãos tremerem. O que acabamos de testemunhar? Sid olhou para a Caveira Vermelha. Sua expressão calma permaneceu inalterada. Verdade seja dita, a joia diante dele não era a verdadeira joia da alma. Era uma réplica forjada, criada inteiramente por meio da magia do caos. No entanto, mesmo sendo falso, a quantidade de energia necessária era impressionante. Esta foi a primeira vez que ele tentou construir uma joia do infinito seriamente. Suas tentativas anteriores foram imitações grosseiras, sem qualquer substância real. Mas esta era uma falsificação refinada, meticulosamente trabalhada com magia do caos. Embora não fosse perfeita, ele estava confiante de que possuía muitas das propriedades reais da joia da alma. Mas havia um limite. Essa coisa não vai durar para sempre, pensou Sid. Como todas as construções, esta pedra da alma forjada tinha uma vida útil. Ela acabaria se desintegrando quando seu suprimento de magia do caos acabasse. E quanto a estalar os dedos para acabar com metade do universo? Isso era definitivamente impossível. Sid já sabia. No momento em que ele tentasse usar a manopla do infinito, sua réplica se quebraria instantaneamente. Depois de consumir quase metade de suas reservas de energia, ele parou de abastecer a gema. Ela absorveu o último traço da magia do caos, brilhando como uma estrela da manhã, suspensa na escuridão do espaço. Levantando a mão, Sid permitiu que a pedra preciosa laranja flutuasse até sua palma. Enquanto isso, os saqueadores debatiam entre si. Aquela coisa parece incrivelmente valiosa. Deveríamos roubá-lo? Alguns deles, cheios de ganância, começaram a conspirar. Então, Stanley falou de repente. Não sei o que é, mas posso colocar a imagem no mercado negro. Alguém lá vai reconhecer. A tripulação concordou imediatamente. Stanley, você é um gênio. Esse é um plano brilhante. Ao mesmo tempo, Caveira Vermelha falou. Herói vestido de branco, pare de perder seu tempo, ele suspirou. Essa não é a verdadeira joia da alma. Mas antes que ele pudesse terminar, Sid apertou ainda mais a pedra preciosa. A pedra da alma forjada de repente brilhou com uma luz laranja brilhante. A expressão do Caveira Vermelha mudou instantaneamente. Ele sentiu que algo estava muito errado. Então, seu corpo congelou de repente. Ele não conseguia se mover. Seus olhos se arregalaram em descrença. A voz de Sid, calma como sempre, ecoou pelo vazio. A joia da alma tem a capacidade de manipular e extrair almas. Ele pode até controlar os mortos. Seus olhos vermelhos brilhavam ameaçadoramente. Como você se sente? Ser controlado por uma joia da alma? Caveira Vermelha olhou em choque. A pedra da alma forjada realmente funcionou? Isso não pode ser real. Sua mente girava em descrença. Enquanto isso, Sid não lhe deu mais atenção. Faltava apenas um objetivo para ele. Para usar esta pedra da alma falsa, para rastrear o verdadeiro. Capítulo 528. Eu me lembro, o livro dos pecados tem um feitiço para localizar objetos. Sid refletiu. Se alguém possuísse uma réplica idêntica, encontrar o objeto real era muito mais fácil. Havia muitas maneiras de fazer isso. Vamos tentar o método mais simples primeiro. Mantendo a calma, Sid pegou a joia da alma forjada e a encaixou na manopla do infinito. Em um instante, uma energia radiante surgiu através da manopla, serpenteando entre as pedras incrustadas. O que você está fazendo, herói vestido de branco? Caveira Vermelha ficou paralisada, observando incrédula. Sid levantou sua mão direita enluvada, e então ele cerrou o punho. 5 joias do infinito ativadas de uma só vez.
A joia do poder, brilho roxo, amplificou as habilidades de todas as outras pedras. A joia da mente, brilho amarelo, examinou a consciência da verdadeira joia da alma, tentando localizar sua localização. A joia da alma, brilho laranja, embora fosse uma réplica e funcionava de forma semelhante, tentando estabelecer uma conexão com a verdadeira. A joia da realidade, brilho vermelho, distorceu a probabilidade, garantindo que a busca da joia da mente seria bem-sucedida. A joia do espaço, brilho azul, se preparou para teletransportar a joia da alma diretamente para a localização de Sid. A própria realidade se dobrou diante do poder combinado dessas 5 joias do infinito. Mesmo que a verdadeira joia da alma fosse senciente, não havia como resistir. De repente, a pedra da alma forjada brilhou em um laranja brilhante. Então se estilhaçou em inúmeros fragmentos brilhantes. A pedra falsa havia desaparecido, mas já tinha cumprido seu propósito. Embora a réplica tenha se desintegrado durante aqueles poucos momentos críticos, as 5 joias do infinito agiram juntas. E contra esse tipo de poder, nem mesmo a vontade da própria joia da alma conseguiu resistir. E então, apareceu. Uma distorção espacial ondulou pelo ar, e a verdadeira joia da alma se materializou diante dos olhos de Sid. A joia da alma? Caveira Vermelha engasgou em choque. Não havia dúvidas. Esta era a verdadeira joia do infinito. Mas, apareceu de repente? Assim do nada? E o ritual do sacrifício? Durante séculos, a joia da alma exigiu uma alma em troca de outra alma. Somente através do sacrifício alguém poderia reivindicar seu poder. Agora, ele havia sido extraído à força, ignorando completamente o sacrifício. Caveira Vermelha sentiu toda sua visão de mundo ruir. Isso não deveria ser possível. Ele sentiu vontade de questionar a própria realidade. Sid, no entanto, permaneceu completamente imperturbável. Uma joia do infinito sozinha nunca poderia resistir ao poder combinado de 5. Estendendo a mão, Sid agarrou a joia da alma. No momento em que seus dedos tocaram a gema brilhante, ele falou. Uma onda de emoções estranhas surgiu na mente de Sid. Sid franziu a testa. A joia da alma era senciente. Ele já suspeitava disso há muito tempo. As palavras do Caveira Vermelha, juntamente com dicas ao longo da história, deixaram isso claro. Mas agora que ele podia sentir sua consciência diretamente, ainda assim, isso surpreendeu. Joias do infinito, artefatos já perigosos, tendo inteligência real? Isso não foi bom. E Sid não tinha intenção de deixar que continuasse assim. Em circunstâncias normais, as joias do infinito não poderiam ser destruídas. Somente outra joia do infinito poderia quebrá-los. Mas a magia do caos foi uma das poucas exceções. Baixando o olhar, os olhos vermelhos de Sid brilharam ameaçadoramente. A joia da alma reagiu com terror. Uma onda de pânico irradiou da gema. Uma consciência desesperada e suplicante falou diretamente à mente de Sid. Herói vestido de branco, você não pode me destruir. Eu posso te ajudar, controlar almas, comandar os mortos. Eu posso abrir o reino das almas, deixar que você veja aqueles que você sempre quis conhecer. Eu posso manipular, alterar e criar espíritos. Você precisa de mim. Estava barganhando por sua sobrevivência. Se soubessem antes que esse louco era tão poderoso, teria aparecido de bom grado. Mas agora, era tarde demais. A decisão de Sid já estava tomada. Você está certo, ele refletiu. Não posso permitir que você permaneça senciente. E com isso, uma onda de magia do caos carmesim envolveu a joia da alma. Não, você não pode. A voz da joia da alma gritou, mas Sid não hesitou. Sob o olhar horrorizado do Caveira Vermelha, a consciência da joia da alma foi queimada. Ele foi purgado, sua consciência foi apagada. Agora, não passava de uma joia sem vida. Houve um silêncio. A entidade outrora aterrorizante, a joia da alma que prendeu o Caveira Vermelha por décadas, agora não era nada mais que um objeto inanimado. Caveira Vermelha olhou incrédula. A vontade da joia da alma se foi? A coisa que me escravizou, está morta? Pela primeira vez, Caveira Vermelha se sentiu perdida. Sem a joia da alma, o que ele deveria fazer agora? Retornar à Terra? Antes que ele pudesse pensar mais nisso, Sid levantou sua manopla e colocou a joia da alma no lugar. O poder percorreu seu corpo. A manopla do infinito agora estava completa, com 5 das 6 pedras. Então Sid fez algo inesperado. Sua magia do caos surgiu e puxou com força a joia do espaço da manopla. Caveira Vermelha observou confusa. O olhar de Sid escureceu. A maneira como Caveira Vermelha foi enviado para cá, e o fato de ele alegar que foi exilado. Se você acredita que isso é uma coincidência, ele riu baixinho. Então você está subestimando quem realmente está por trás disso. Capítulo 529. Sid não se importava se a joia do espaço tinha vontade própria. Não importava. Ele iria purgá-lo de qualquer maneira. Magia do caos carmesim surgiu de sua mão, envolvendo a joia do espaço. Em poucos instantes, a pedra foi purificada. Então vieram a joia da mente, a joia da realidade e a joia do poder. Um por um, ele os purificou a todos. No entanto, como ele fez? Uma estranha percepção o atingiu. Era apenas sua imaginação? Ou todas essas pedras eram anormais? Elas não exibiam consciência como a joia da alma, mas havia algo estranho. Especialmente a joia da mente e a joia da realidade. O sentimento era muito mais forte com aqueles dois. Sid franziu a testa. Ele não gostou. Mas por enquanto seu foco permanecia em seu objetivo.
Levantando a mão direita, as joias do infinito, agora limpas, voaram de volta para seus lugares, se encaixando na manopla do infinito. Com 5 pedras brilhando intensamente, Sid sorriu satisfeito. Só resta um. Seu olhar mudou, fixando-se no último soquete vazio, a joia do tempo. Enquanto isso, Caveira Vermelha assistia incrédula. Sua expressão oscilava entre choque e inveja. O herói vestido de branco estava a um passo de reunir todas as 6 joias do infinito. Se isso acontecesse, quais seriam as consequências? Só de imaginar isso, Caveira Vermelha ficou atônita e com medo. No navio dos saqueadores. A essa altura, os saqueadores já tinham descoberto o que eram aquelas pedras. Dentro da nave, uma voz gritava furiosamente através das comunicações. Vocês estão filmando algum filme ou algo assim? As joias do infinito não são coisas que você pode simplesmente fazer. Vocês estão loucos? Ao ouvir o discurso furioso, Stanley e os outros pareceram sombrios. Eles enviaram uma imagem da gema laranja para o mercado negro, e em segundos alguém ofereceu um planeta inteiro habitável em troca dele. Era assim que essas pedras eram valiosas. Isso deixou a tripulação em choque. A pedido do comprador, eles até enviaram imagens da figura vestida de branco, criando uma joia do infinito. A resposta? O comprador achou que era falso. Agora, o homem de meia-idade continuou reclamando nas comunicações. Vocês idiotas, ao menos sabem o que é uma joia do infinito. Cada um deles tem um poder incompreensível. Vocês são um bando de lixo espacial. Isso está fora do seu alcance. Ao ouvir isso, os saqueadores finalmente entenderam o valor absoluto do que tinham acabado de testemunhar. Espera, então estamos olhando para 5 joias do infinito agora? E não é só isso, tem um cara que consegue fazer isso? Acabamos de ganhar na loteria. A tensão na sala mudou. Uma respiração pesada enchia o ar. Os olhos da equipe ardiam de ganância enquanto olhavam para a tela. Então Stanley falou. Acordem, seus idiotas. Sua voz era fria e ríspida. Você acha que pode roubar essas pedras? Os outros se viraram para ele, perplexos. Stanley bufou. Deixe-me perguntar uma coisa. Você realmente quer mexer com o cara que acabou de destruir um planeta? Um silêncio arrepiante caiu sobre a sala. Até os membros mais imprudentes hesitaram. A imagem da destruição de Vormir passou por suas mentes. O poder imparável do herói vestido de branco. Até os piratas mais calejados sentiram um arrepio frio percorrer a espinha. Então, um jovem pirata chamado Pedro cerrou os dentes. Entendo o que você quer dizer, mas, simplesmente ir embora? Isso parece um desperdício. Nós somos os saqueadores. Nós não ignoramos tesouros valiosos bem na nossa frente. Vários outros murmuraram em concordância. Mas, nenhum deles realmente ousou agir. No máximo, eles estavam se gabando entre si. Então, Stanley deu um sorriso irônico. Claro, roubar daquele monstro é impossível. Mas isso não significa que sairemos de mãos vazias. Seus olhos brilharam. Informação vende. Eu garanto que há muitas pessoas dispostas a pagar por detalhes sobre essas pedras. Isso imediatamente chamou a atenção da equipe. Sem risco. Sem confronto. Apenas lucro. Em poucos minutos, os saqueadores concordaram unanimemente. E Stanley começou a trabalhar entrando em contato com potenciais compradores. Enquanto isso, Sid tinha seus próprios planos. Olhando para o encaixe vazio na manopla do infinito, ele se sentiu irritado. Acho que vou fazer uma falsa por enquanto. Sem hesitação. Magia do caos carmesim brilhou ao redor dele. Energia vermelha profunda torcida e condensada. Até que uma pedra preciosa verde brilhante se materializou diante dele. Uma pedra do tempo falsa. Com um movimento de pulso, a réplica voou para o lugar, encaixando-se na manopla do infinito. Uma luz esmeralda brilhante pulsou para fora, fundindo-se com as cores das outras pedras. Então, algo mudou. Uma onda de energia multicolorida se espalhou por todo o seu braço. Por um instante, Sid se sentia onipotente. E então, ele sentiu algo mais. Algo muito além deste universo. Uma voz ecoou. No universo 616, um ser incompreensível surgiu. Um homem reuniu as joias do infinito, através de um método não convencional. Um poder estranho criou uma joia do tempo. A percepção de Sid se expandiu. Seu olhar se ergueu em direção ao céu. E lá, ele viu uma figura, vestido com uma túnica azul com pele morena escura, cabeça raspada e olhos brancos penetrantes. Sua cabeça era um pouco grande demais, lembrando-a de uma boneca. Sid o reconheceu imediatamente. O Observador. Os Observadores eram uma raça misteriosa no universo Marvel. Seu dever era observar e registrar os eventos mais significativos do cosmos. Mas nunca interfira. Em termos simples, o homem diante dele era um espectador do multiverso. Não importava o que acontecesse. Um surto de zumbis, uma catástrofe planetária ou até mesmo o fim do próprio universo. O observador nunca interferiria. Sid deu um sorriso irônico. Então, você me notou, né? Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.